você está sendo enganado pelos seus próprios olhos e nem percebe. Nós achamos que vemos o mundo em altíssima definição, mas perto de alguns animais, a nossa visão parece uma versão de teste. Hoje você vai descobrir a verdade sobre a visão do seu gato, o maior mito da internet sobre o camarão mantis e o erro bizarro que os filmes cometeram sobre o Tiranossauro Rex. Fica até o final, porque a verdadeira visão desse predador vai te deixar de queixo caído. Primeiro, olha pro seu cachorro. Sabe aquela bolinha vermelha que você joga pra ele na grama? Ele não tem ideia de que ela é vermelha. Por décadas, falaram que os cães viam tudo em preto e branco. Mentira! Eles enxergam principalmente em tons de azul e amarelo. Mas o vermelho e o verde, para eles, é um borrão acinzentado ou marrom. Quando você joga a bola, ele não acha pela cor vermelha. Ele usa a visão para captar o contraste e o movimento. E quando a bola para, é o faro absurdo dele que entra em ação para garantir o troféu. Mas se o cachorro é mestre do faro, o seu gato é o caçador das sombras. Já tomou um susto com os olhos do seu gato brilhando no escuro? Eles têm uma camada no fundo do olho chamada tapetum lucidum, que funciona como um espelho. Eles não enxergam na escuridão absoluta, claro, mas precisam de uma quantidade minúscula de luz, que você nem perceberia, para clarear um ambiente. Por isso, na penumbra do seu corredor, enquanto você tropeça nos móveis, ele enxerga os contornos perfeitamente. Agora quer ver algo curioso? Olha para um cavalo ou uma vaca. Os olhos deles ficam nas laterais da cabeça. O lado bom é que eles têm um campo de visão de quase 360 graus. O lado bizarro, eles têm um ponto cego exato bem na frente do focinho. Se você colocar uma maçã colada no nariz de um cavalo, ele simplesmente não vê. É como ter um radar de longa distância, mas ser cego para o que está na própria cara. E já que estamos falando de coisas diferentes, repare nos olhos de uma cabra. As pupilas delas são retangulares e deitadas. Parece até coisa de alienígena, mas isso tem um motivo genial. Essa fenda funciona como um visor de cinema em formato widescreen. Isso permite que elas detectem qualquer predador se aproximando no horizonte, mesmo enquanto estão com a cabeça abaixada comendo grama. Mas em matéria de olhar para todos os lados, o camaleão é o mestre. Os olhos dele funcionam de forma totalmente independente. Ele pode observar um inseto na frente dele com o olho direito, enquanto o olho esquerdo está virado vigiando as costas. É como ter dois monitores no cérebro transmitindo canais diferentes ao mesmo tempo. E por falar em caçar insetos, sabe aquela história de que predadores só te veem se você se mexer? Para a maioria dos bichos é mentira, mas para os sapos tem um fundo de verdade. Eles não são totalmente cegos para coisas paradas, mas o cérebro e os reflexos deles são programados para reagir ao movimento. Se um inseto delicioso ficar perfeitamente imóvel na frente de um sapo, é muito provável que o cérebro dele simplesmente ignore aquilo como comida. Mas se mexer rápido, não é problema para as moscas. Sabe quando você tenta acertar uma e ela sempre desvia? O cérebro dela tem uma taxa de processamento visual altíssima, o que significa que ela capta muito mais quadros por segundo do que nós. Quando você levanta a mão para bater, para essa percepção dela, é como se o seu braço estivesse vindo em câmera lenta. Ela tem todo o tempo do mundo para desviar. E quando a gente vai para a natureza, o mundo muda de cor. As abelhas, por exemplo, enxergam a luz ultravioleta. Para nós, uma flor amarela é só uma flor amarela. Mas para uma abelha, as pétalas têm desenhos secretos e invisíveis, como se a natureza tivesse pintado setas de neon e pistas de pouso gritando: "O pólen está aqui". As aves também enxergam a luz ultravioleta, e algumas delas levam a visão ao extremo. Uma águia, por exemplo, tem uma nitidez de imagem tão espetacular que consegue focar num pequeno coelho se movendo na grama, mesmo voando a centenas de metros de altura. Um zoom natural que impressionaria qualquer lente profissional. E agora, o maior plot twist do reino animal. Você já deve ter ouvido na internet que o camarão mantis enxerga cores inimagináveis, porque tem até 16 tipos de receptores de cor, enquanto nós temos apenas 3. Bem, isso é um mito. A ciência descobriu que, na verdade, a capacidade deles de diferenciar cores parecidas é muito pior que a nossa. O cérebro deles não cria um arco-íris psicodélico. Em vez disso, os 16 receptores servem para que eles reconheçam as cores básicas quase instantaneamente, sem precisar processar a informação. Eles perdem em beleza, mas ganham em velocidade de reação para lutar. E se a gente descer para as partes mais escuras e assustadoras do oceano? A lula colossal vive na escuridão do abismo. Para conseguir ver qualquer coisa lá embaixo, ela desenvolveu simplesmente os maiores olhos do reino animal. E não são do tamanho de uma bola de basquete, como dizem por aí, mas chegam a quase 30 centímetros. O tamanho de um prato de jantar. Olhos gigantes para captar a menor faísca de luz bioluminescente na escuridão. Só que o bicho pega mesmo é na selva. Algumas cobras, como as víboras, têm focetas loreais no rosto que detectam infravermelho. Os filmes de ação gostam de mostrar isso como uma tela brilhante colorida, de câmera térmica militar. Mas a realidade é diferente.
É um sentido poderoso que se sobrepõe à visão delas, criando um mapa térmico simples, mas preciso o suficiente para que a cobra consiga dar um bote perfeito em um rato quentinho na escuridão total. Mas calma. E os verdadeiros donos do planeta? E o Tiranossauro Rex? Se você assistiu Jurassic Park, você sabe a regra. Fique imóvel. Ele só consegue te ver se você se mexer. Fique totalmente imóvel. Essa é, de longe, o maior erro que o cinema já inventou para dar suspense. Os cientistas pegaram o crânio do T-Rex e descobriram a verdade. Diferente de muitos dinossauros que tinham olhos de lado, os olhos do T-Rex apontavam direto para frente. Sabe o que isso significa? Excelente visão binocular e uma percepção de profundidade absurda. A visão dele era, sem dúvidas, muito superior à humana. Se você ficasse parado na frente de um T-Rex como no filme, ele quase com certeza te veria perfeitamente e acharia que você já se rendeu para virar o almoço dele. Da próxima vez que você assistir a um filme de dinossauro, você vai ser o único a saber que a cena é mentira. A ciência não só supera a ficção, ela destrói ela. Bem-vindo ao Dinoastro. Se inscreve aí para desenterrar a próxima verdade com a gente.